E aí pessoal, tudo bem? Vamos para aquela primeira aula de biologia falando de vegetais e ciclo de vida, que é importantíssimo e cai muito. Primeira coisa que tem que preocupar aqui é entender os critérios que foram feitas as classificações. Os grupos vegetais, obviamente, se diferenciam por características não só fisiológicas, como anatômicas. Mas a principal delas é a questão do tipo de reprodução e as estruturas reprodutoras. Porque, afinal, as mais evoluídas têm uma estrutura reprodutora mais desenvolvida, mais complexa, e as menos evoluídas têm um processo de reprodução menos desenvolvida, menos complexa. Não só no ponto de vista da estrutura e da reprodução, mas dos ciclos, chamados ciclos reprodutivos. Isso é importante vocês saberem. Agora, sempre existe, a gente sempre fala para vocês, e para deixar bem claro, que existe uma chamada analogia ou homologia das estruturas e da origem embrionária. Primeiro passo, que o reino das plantas está atualmente dividido em 4 grandes grupos. Lembrar que a evolução vai daqueles que estão na água ao que estão na terra e são os mais desenvolvidos em si. A gente começa falando das briófitas, que vocês no primeiro momento não lembram o que é, mas é só lembrar de um musgo. Sabe, aqueles musgos que muitas vezes estão nas rochas, presos, aquela coisa meio esverdeada. Isso é um musgo, tá? Ele depende muito da água. Depois vem as pteridófitas, que talvez vocês sejam mais comuns na vida de vocês, que são as samambaias, no ponto de vista como o melhor exemplo. Existem outros, e obviamente você, se pedir um exemplo, vai na samambaia sem problema nenhum. Aí vai evoluindo, e aquela que depende muito menos da água, já que as chamadas pteridófitas ainda dependem um pouco da água, preferem viver em terras úmidas, locais sombrios, vamos dizer assim. Já a gimnosperma, que depende muito menos da água, ou melhor, do solo. Para que depende? Para a reprodução. Isso é que é importante. Todos os seres vivos, de forma geral, precisam da água para sobreviver, para que as reações químicas ocorram, as atividades metabólicas ocorram. E aí você vai falar, o que são gimnospermas? São os pinheiros. Todo mundo já ouviu falar de pinheiro de forma geral. Claro, araucárias e outras coisas mais, mas gimnospermas, como exemplo principal, são os pinheiros. E por fim, na escala maior dos seres vivos vegetais, não zoológica, mas sim botânica, você pode lembrar de várias. Angiospermas, milho, arroz, trigo, feijão, soja, ervilha, entre outros. Bom, o que a gente tem que mostrar para vocês? Primeira coisa importante. Por serem vegetais, eles têm uma coisa em comum, que é a parede celular formada por celulose. A mesma celulose que vai, de certa forma, dar uma resistência à estrutura da célula e do tecido e do órgão em si vegetal. Todas as vezes você vai pensar assim, que os embriões são protegidos por tecidos originados do corpo materno. Não é feminino e masculino, tá? É materno, aquele que protege. Presença importantíssima nos vegetais, e que é o diferencial de um vegetal para um animal. É claro que você até pode encontrar um ser vivo intermediário, mas os vegetais sempre têm o quê? Presença de clorofila e plasto. Plasto é uma organela específica vegetal, clorofila é um pigmento que, associado ao plasto, ele é muito importante na fotossíntese, e quem realiza a fotossíntese são os vegetais fotossintéticos, que têm o cloroplasto na sua estrutura vegetal. Podem ser vários tipos de clorofila, principalmente a clorofila A e B. Tem carotenos e xantofilas, que são outros pigmentos importantíssimos e que dão, de certa forma, uma diferenciação das cores que um vegetal pode ter. O vegetal, por ser um ser vivo fotossintético, ele, de certa forma, tem uma reserva de alimento. Afinal, a respiração, ela consome o combustível para a produção de energia, junto com o oxigênio. E a fotossíntese é aquela que produz o combustível. A fotossíntese produz amido em grande quantidade. Então é importante saber que todo vegetal, mais ou menos, tem uma reserva chamada de amido em função do quê? Da fotossíntese que ela realiza em função do cloroplasto que está presente aonde? Lá na sua célula. Agora, uma coisa que é legal aqui, que nos vegetais existe uma alternância de gerações, chamada metagênese, que a gente pode dizer para vocês que é um período haploide e um período diploide. Claro, na evolução, essa chamada alternância de gerações,
ela se torna o quê? Menos perceptível. Nos vegetais menos superiores, essa percepção de alternância de gerações é muito perceptível. Então a gente pode dizer que existe um período de meiótico e um período mitótico. Um período onde ela é esporófico, ou ela é o quê? Ela é gametófito, que a gente chama do quê? De fases diploide e haploide. Agora, quando você pensa num vegetal, existem alguns vegetais que produzem embriões, tá? Embriões são aqueles vegetais, aquelas estruturas que se desenvolvem num certo período para se tornar o quê? Um vegetal adulto. Começa com as briófitas. Agora, os que produzem embriões são chamados de embriófitos, que podem ou não desenvolver uma coisa que é importante, principalmente em função do tamanho, que é o vaso condutor, o tecido condutor. Então, as que têm vaso condutor são chamadas de vasculares e as que não têm são avasculares. Então, a gente tem os embriófitos avasculares, representados basicamente pelas briófitas. Estão lembrados das briófitas? Aquele primitivo, aquele musgo que eu falei lá no início. E tem os embriófitos vasculares, também chamados, e de repente num certo exame pode aparecer desse jeito, traqueófitos, que tem uma traqueia, seria um nome mais genérico que a gente pode muitas vezes falar, tá? Então aí você inclui os mais evoluídos, que são as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Por quê? Porque o tamanho desses seres vivos é maior. Então são os arbustos, são as árvores, são as estruturas maiores que precisam carregar a água do solo até o topo e muitas vezes do topo até o solo, as substâncias que ele mesmo produz junto com quem? As folhas que realizam a fotossíntese. Também existe a classificação baseada na presença, na formação de sementes. Apenas nesse momento só tem o quê? Gimnospermas e angiospermas, tá? Que aí recebe o nome do que também de espermatófitos. Principalmente essa expressão é mais comum. Espermáfitos é menos comum, mas espermatófitos é mais comum. Aqueles que produzem gametas. Então fica de fora briófitas, fica de fora pteridófitas. Aqui no caso especificamente são as gimnospermas. As únicas plantas dentro dos grupos vegetais que produzem flores, frutos, são quem? As angiospermas, que são as mais evoluídas dentro do grupo do reino vegetal. Agora, produz semente apenas gimnospermas e angiospermas, e, de certa forma, as únicas que poderiam produzir tudo são as angiospermas. O que são seres aplobiontes ou aplônticos? Definição clara. São aqueles que apresentam meiose inicial ou zigótica. São basicamente as algas, que são mais simples. Muitas vezes as algas são nucleadas ou têm uma única célula, unicelulares. Possui um corpo já adulto haploide, mas ao mesmo tempo consegue, através de mecanismos de reprodução celular, produzirem gametas. Afinal, os gametas, eles ajudam o quê? No processo de fecundação, que mesmo que se torne diploide depois, ele volta a ser o quê? Haploide, em função das próprias divisões celulares que ocorrem no ciclo reprodutivo dessas algas. Agora, olhando aqui, apenas para gravar melhor para vocês, na cabecinha de vocês, como é que é? O indivíduo adulto, organismo adulto, no caso de aplobiontes ou aplônticos, o organismo adulto é um esporófito, produz gametas, que fecunda, que produz zigoto, e através da meiose produz a célula. Então, se você for olhar, o zigoto é 2N, o organismo é 2N, e o resto das estruturas que formam desse ciclo é N. Existe também os seres diplobiontes ou diplônticos. São aqueles que a meiose é final, chamada gamética. É um ciclo que ocorre em algumas espécies de algas, raríssimas vezes você vai encontrar em outros vegetais. É muito típico em animais, tá? Muito típico em animais, não é típico em vegetais, tá bom? E aí quando você olha o ciclo dele, você vai perceber o quê? Você vai perceber que ele tem o organismo adulto diploide, produzir a meiose, vai produzir o gameta, vai ter a fecundação e esse zigoto rapidamente se transforma no quê? No ser adulto por mitoses contínuas.
Os seres haplodiplobiontes, nome difícil esse, né? São haplônticos diplônticos. Eles têm os dois ao mesmo tempo. Apresentam a meiose intermediária ou espórica. É ciclo muito comum em muitos vegetais, como algas, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E é muito legal lembrar que aqui, né, os esporófitos, através da meiose, produzem células assexuadas, que são os esporos, que são importantíssimos no processo reprodutivo e disseminação de quem? Da própria vegetal. São mais complexos, de muitas vezes, esses seres vivos, em termos reprodutivos. Mas por quê? Justamente eles dominam melhor o ambiente externo. Isso, na hora que eles se instalam naquele local, eles obviamente vão se manter em locais mais apropriados. Observando aqui o ciclo deles, o organismo adulto, esporófito, 2N, um organismo adulto, gametófito, N. No organismo adulto, para o organismo adulto, só que do esporófito para o gametófito, passa-se por meiose. Diferentemente do gametófito para o organismo adulto esporófito, ele passa por fecundação de gametas e, ao mesmo tempo, a formação de zigotos. Enquanto de um lado é meiose, produz esporos, o gametófito adulto, né, o gametófito ou o chamado organismo adulto, ele produz gametas, realiza a fecundação e depois, em seguida, o zigoto se desenvolve em forma de 2N. Lembra que essas estruturas, os gametófitos, as mitoses, produzem células sexuadas. O que são células sexuadas mesmo? São gametas. O processo deles é um processo mais intenso, mais complexo, mas muito mais eficaz no ponto de vista do quê? Do tipo de ser vivo. Cria-se o que a gente chama de espécies com variação genética. Isso, de certa forma, vai influenciar no resultado de melhores plantas adaptadas ao ambiente local. Vamos lembrar agora, né, que as briófitas, o gametófito é desenvolvido e duradouro, no esporófito é reduzido e dependente do gametófito. Nas pteridófitas, o gametófito é reduzido e transitório, enquanto que no esporófito passa a ser vegetal desenvolvido, complexo e duradouro. Nessas plantas, ambos, gametófitos e esporófitos, são verdes e independentes. Nas fanerógamas, ou melhor, gimnospermas e angiospermas, o esporófito é vegetal verde, complexo, duradouro, visível, enquanto o gametófito é muito, mas muito reduzido e muito dependente do que? Esporófito. Então vamos lembrar o seguinte, antes de mais nada, dá um like, compartilha e se inscreve no canal.